Vamos abrir as nossas Bíblias na primeira carta de Pedro. Capítulo 1, do verso 13 ao 16. Diz assim o texto sagrado: Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que nos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Senhor Deus, meu Pai amado, agora é o momento em que nós expomos a Tua palavra, Senhor, e temos essa passagem diante de nós, que nos ensina muitas coisas, principalmente nos exorta a que sejamos santos, Senhor. Deus amado, eu peço que Tu ilumines o nosso entendimento, o nosso coração, para que aquilo que nós vamos expor fique claro para a igreja, mas, Senhor, não apenas que seja mais um conhecimento doutrinário para a igreja, mas que seja algo vivencial, que a igreja possa vivenciar, Senhor, aquilo que aprenderemos nesta noite, ó Deus amado. Que não sejamos apenas ouvintes da Tua palavra, mas praticantes dela. Faz isto por nós nesta noite, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Pedro escreveu esta carta quando ele estava em Roma, e provavelmente ele a escreveu entre os anos 60 e 68 da nossa era cristã. Pedro escreveu esta carta para os judeus cristãos que estavam dispersos, né? Depois que houve a dispersão após a morte de Estevão, muitos se dispersaram e Pedro escreveu essa carta para esta igreja da dispersão. Mas o que nós entendemos é que provavelmente havia entre aqueles crentes muitos que não eram judeus, que eram gentios. E nós vamos entender perfeitamente esta afirmação. Muitos certamente aceitaram a Cristo através da pregação do Evangelho, mas uma boa parte era de judeu que se dispersou por causa da perseguição entre os próprios patrícios, mas outra parte era também de gentios, que não conheciam nada de Cristo nem da lei. Nós vamos fazer a exposição de trás para frente. Nós vamos começar do versículo 15 e 16 até chegar no versículo 13, porque dá uma sequência melhor para a estrutura do texto. O que nós percebemos nos versículos 15 e 16 é uma ordem que o apóstolo Pedro dá àqueles crentes, que eles sejam santos. Veja o versículo 15 e o versículo 16. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. A ordem é: tornem-se santos em todo o vosso procedimento. Meus irmãos, isto chama-se santidade prática. Nós já falamos aqui, algumas vezes, quando falamos sobre
santidade ou santificação, que há na teologia uma santificação que os teólogos chamam de santificação posicional, ou seja, aquela que Deus é quem efetua em nós. A palavra santificação significa separar. Quando nós nos convertemos a Jesus, Deus nos santifica. Ou seja, Deus nos separa para si. Então, este ato de Deus de nos separar para si chama-se santificação. Santificação posicional por quê? Porque Deus é quem nos coloca na posição de santos, diante dele. Deus, a partir do momento em que nós cremos em Jesus e o recebemos como Salvador, Deus nos vê santos. Ele passa a nos ver assim. Mas a Bíblia fala também de uma outra santidade, que é a santidade prática. Porque quando o apóstolo vem e diz, sede santos como eu sou santo, e nos ordena, então isto é uma coisa que eu devo fazer, que eu tenho participação nela. Mesmo que para me tornar santo, praticar a santidade, eu preciso da ajuda de Deus, e certamente eu vou precisar, mas a responsabilidade é minha, da prática é minha. Então a ordem do apóstolo é essa: tornem-se santos em todo o vosso procedimento. Essa é a ordem do apóstolo. Nós vamos ver aqui nesta ordem duas coisas importantes. A primeira é a razão. Por que o apóstolo está ordenando isso aos crentes? Por quê? Qual é a razão? Versículo 16. Porque Deus é santo. Esta é a razão. A razão por que nós devemos nos tornar santos é porque Deus é santo. Porque, o versículo 16 diz, porque escrito está, sede santos porque eu sou santo. Meus irmãos, e a base para essa razão, para esta ordem, o apóstolo vai buscar lá em Levítico, capítulo 11, versículo 44. Eu sou o Senhor vosso Deus, portanto, vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo. Então o apóstolo não deu esta ordem aos crentes da dispersão da cabeça dele, não. Não foi alguma coisa que ele inventou. Eu acho que vocês devem ser santos. Não. Há uma base bíblica para isso. E ele vai buscar nas Escrituras Sagradas, que são as Escrituras do Antigo Testamento, como eu citei aqui o texto de Levítico. Então, a razão para esta ordem do apóstolo, sejam santos, é porque Deus é santo. Se Deus é santo e eu sou de Deus, então, consequentemente, eu tenho que ser santo, meu irmão. Não tem outro jeito. A segunda coisa que nós vemos nesta parte é o padrão dessa santidade. Qual é o padrão? Qual é o modelo dela? O padrão dessa santidade é o próprio Deus. Deus é o padrão. Veja o que é que diz a parte A do versículo 15. Segundo é santo aquele que vos chamou. Segundo é santo aquele que vos chamou. Conforme é santo aquele que vos chamou. Ou seja, a santidade que o apóstolo está exigindo daqueles crentes, ela deve ser conforme a santidade de Deus. Meus irmãos, é um padrão elevadíssimo. Quando a Bíblia diz que Deus é santo, isso faz de Deus o objeto da nossa reverência, da nossa adoração e do nosso temor. No texto que nós falamos aqui, quando estava lendo a leitura sequenciada de Isaías,
Quando Isaías está diante do Senhor, diante da santidade de Deus, e ouve os serafins dizerem: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. O sentimento que enche o coração de Isaías é de medo, de temor, de reverência, de adoração. É exatamente esse. E ele chega a dizer, quando se reconhece, quando olha para si e se vê pecador, a dizer: ai de mim, estou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros também. E os meus olhos viram o Senhor, o Rei, o Deus Todo-Poderoso. Há um teólogo que já está com o Senhor, morreu há pouco tempo, o Dr. J.I. Packer. Segundo ele, a palavra santo, utilizada para Deus, cobre todos os aspectos de sua grandeza transcendente e perfeição moral. A essência do conceito é a pureza de Deus, que não pode tolerar qualquer forma de pecado. Então, meus irmãos, eu estou dizendo isso para que nós tenhamos uma ideia do padrão que é ser santo conforme a santidade de Deus. É um padrão muito alto. Porque Deus é santo, santo, santo. Ou seja, porque Deus é santíssimo, ele impõe aos pecadores constante autocontrição em sua presença. Deus exige isso, meus irmãos. Não podemos chegar diante de Deus de peito aberto, como se ele fosse um qualquer. Não podemos. Então vocês podem dizer o seguinte: então, pastor, toda vez que a gente for para o culto na igreja, no domingo, a gente deve chegar diante de Deus com toda a reverência, não é assim, pastor? Não. É durante toda a sua vida. Porque você está diante de Deus, meus irmãos, o tempo todo e todo o tempo. Nunca esqueça disso. Você só não está diante de Deus aqui na igreja, não. Na sua casa, com a sua família, no seu trabalho, andando pela cidade, nas coisas que você está fazendo, você está diante do Senhor. E o padrão exigido, ser de santos, como Deus é santo, é uma vida de santificação. É algo que é prático, algo que eu tenho que fazer, algo que eu tenho que viver. Esta é a ordem do apóstolo: sejam santos, porque o nosso Deus é santo, meus irmãos. A segunda coisa que o texto nos ensina e nos diz é: já que houve uma ordem do apóstolo, sejam santos, o que fazer para ser santo? O que fazer de forma prática para ser santo? Pode ser que você diga: pastor, mas então o que é que eu devo fazer para cumprir essa ordem do apóstolo? O que é que eu devo fazer? Está no versículo 14. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. O apóstolo está dizendo exatamente o que é que nós devemos fazer. É importante lembrarmos a situação dos crentes para os quais Pedro escreve na sua carta, antes e depois de conhecerem a Cristo. É bom que a gente lembre isso, como é que eles viviam antes e como é que eles passaram a viver depois que conheceram a Cristo. Primeiro, antes de conhecerem a Cristo, eles eram filhos da desobediência, porque se ele está dizendo como filhos da obediência, então nós entendemos que antes eles eram filhos da desobediência. Como eu falei no início, muitos deles eram gentios, muitos vieram do paganismo. No dizer do apóstolo Paulo, eles viviam na ignorância e estavam separados de Deus. Era assim que viviam os gentios, viviam na ignorância e estavam separados de Deus.
Antes de conhecerem a Cristo, eles não conheciam a lei moral de Deus. Não conheciam. O comportamento deles era controlado pelas suas próprias paixões. As paixões carnais eram elas que controlavam o comportamento deles. Não havia temor de Deus em seus corações. Esta era a vida daqueles crentes, alguns deles pelo menos, antes de conhecerem a Jesus. E depois de conhecerem a Cristo? Aí é diferente. Porque agora o apóstolo disse, agora eles eram filhos da obediência. É completamente diferente. Meus irmãos, olhem, obediência, a palavra obediência está ligada à santidade de vida. Obediência e santidade, alguém já disse que são dois lados de uma mesma moeda. Obediência e santidade são dois lados de uma mesma moeda. Não tem como eu ser santo sem ser obediente. Porque santidade, meus irmãos, na Bíblia não tem a ver com a aparência, a forma como eu me visto. Não. Tem a ver com o meu comportamento, com as minhas atitudes, se são em obediência à palavra de Deus. Quanto mais eu obedeço à palavra de Deus, quanto mais eu ando segundo a palavra de Deus, segundo a lei de Deus, mais eu me santifico. Não há separação entre santidade e obediência. Eu sei, meus irmãos, infelizmente eu conheço crentes que não entenderam bem isso. E eles pensam que santidade tem a ver com manifestações exteriores. E eu tive a oportunidade de conhecer crentes em que essas duas coisas não andavam juntas. Obediência à palavra não tinha nada a ver com santificação. O comportamento era bem longe da palavra. Mas, exteriormente, ou através de manifestações exteriores, passavam para os outros uma ideia de santidade errada. Não, santidade não tem nada a ver com isso, não. Santidade, meus irmãos, é obedecer a Cristo. Quanto mais nós obedecemos a Cristo, mais nós nos tornamos santos. Nós vamos crescendo em santidade. Portanto, para serem santos, diz o nosso texto, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente, na vossa ignorância. O apóstolo Paulo ele dá uma exortação bem parecida com essa, não é? Lá no capítulo 12 de Romanos, quando ele diz assim, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ambos estão dizendo a mesma coisa. Isto significa, meus irmãos, não se deixar amoldar, ou se conformar, ou tomar a forma, não deixar que não se acomodar às paixões. As paixões, elas estão presentes, e muitas vezes latentes em nós, elas estão lá, porque elas fazem parte da carne. As paixões, elas são carnais. Mas o que o apóstolo está dizendo é que eu não posso deixar me amoldar essas paixões carnais, nem as práticas pecaminosas que são oferecidas pelo mundo. Isto vai exigir de nós uma série de coisas que nós vamos ver da outra parte. Mas esta é a forma prática que o apóstolo nos diz para sermos santos. O que devemos fazer é não nos deixarmos acomodar, conformar, nem as nossas paixões carnais, nem as coisas oferecidas pelo mundo. E a terceira parte, que é o versículo 13, por isso que eu fui de trás para frente, é como fazer isso? Como fazer para ser santo? Primeiro há uma ordem, sejam santos. E há uma base bíblica para isso. Depois, a pergunta é, o que fazer para ser santo?
E o apóstolo diz: não vos amoldeis as paixões que vocês tinham antes. Agora vocês são novas criaturas. E agora vem, como fazer? Como isso vai acontecer na prática? Vamos ver algumas coisas. A primeira, que o apóstolo diz aqui: nós devemos cingir o nosso entendimento. Veja o versículo 13, a primeira parte do versículo 13. Por isso, cingindo o vosso entendimento. Cingir o entendimento. O que é que significa isso? Uma pessoa, meu irmão, do primeiro século, normalmente ela prendia as dobras de suas longas e esvoaçantes vestes, prendiam no cinto, para que essas vestes longas não atrapalhassem seu caminhar ou seu trabalho. Então, quando aquelas vestes longas, quando alguém ia andar, para andar com mais facilidade, ou trabalhar, ele pegava as vestes, levantava e amarrava aqui no cinto, para que pudesse ficar com mais liberdade para isto. Isto é cingir, cingivos. Esta era a ideia. Pedro aplica essa imagem à nossa mente, porque ele diz, cingindo o vosso entendimento, né? Ou seja, o que é que Pedro quer dizer? Não permita que qualquer coisa atrapalhe seu entendimento. Cingir o nosso entendimento é retirar de nós, separar de nós, expurgar de nós toda e qualquer coisa que venha a impedir ou a atrapalhar entendermos as coisas de Deus. E olha que tem muitas coisas fazendo isso. E que muitas vezes nós até acalentamos essas coisas. Muitas vezes nós permitimos que estas coisas continuem conosco, mas elas são de forma nítida, coisas que estão atrapalhando o nosso entendimento correto. Entendimento tem a ver com consciência espiritual do crente, seu relacionamento consciente com Deus. O nosso entendimento é essa consciência que nós temos de que Deus é o nosso Deus e que Deus é santo. Essa consciência, meus irmãos, ela tem que estar dentro de nós e tem que estar dentro de nós de forma muito firme. E esse entendimento correto é que vai implicar no meu bom relacionamento com o Senhor. O entendimento deve estar livre de qualquer coisa que lhe sirva de empecilho para viver em santidade. Qualquer coisa, e como eu falei, tem muitas coisas, viu? Cingir o entendimento, portanto, significa desvencilhar-se. É a palavra que o escritor aos Hebreus diz lá no capítulo 12. Desvencilhar-se, ou ele diz, desembaraçando-se de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Há coisas na nossa vida que não são pecado, mas são pesos. Elas estão pesando sobre nós e nos atrapalhando na caminhada da santidade, na caminhada rumo à perfeição de Cristo. Às vezes são coisas lícitas. Não estou dizendo necessariamente que são pecado. Há pecado também. E o escritor Hebreus diz que eu tenho que me desvencilhar, desembaraçar tanto de uma quanto da outra. Mas eu estou me referindo mais àquelas que são coisas normais da vida, que são coisas lícitas, mas que muitas vezes eu acalento estas coisas, eu mantenho essas coisas na minha vida, porque elas são lícitas, mas que elas estão me atrapalhando a entender de forma correta o que é ser santo. E isso dificulta a minha relação com Deus. Então a primeira coisa é cingir o entendimento. A segunda coisa,
viver sóbrio. Ele diz, sede sóbrios, é a segunda parte do versículo 13, não é? Aí, sede sóbrios. O apóstolo Pedro usa essa palavra outras vezes, em outras exortações. Por exemplo, no capítulo, nessa mesma carta, no capítulo 4, versículo 7, ele diz assim, ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Ele vai usar novamente, no capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Então, meus irmãos, como fazer para ser santo? Como fazer? Primeiro, cingir o entendimento, ou seja, me desvencilhar de tudo aquilo que vem a atrapalhar o correto entendimento de Deus. Segunda coisa, ser sóbrio, mente lúcida, livre de qualquer influência, vivendo em alerta permanente. É isto que o Senhor quer de nós. Nossa mente precisa estar aberta, lúcida, não embotada com as coisas deste mundo, ou com as vãs filosofias, ou com as ideologias deste mundo. Não, meus irmãos. Ou a nossa mente está livre para receber do Senhor, ou nós não vamos conseguir praticar a santidade que Deus quer que nós pratiquemos. Essa mente, meus irmãos, livre, essa sobriedade que o apóstolo fala aqui, é um estado de alerta, meus irmãos. Poderia chamar de vigilância. Nós devemos ser vigilantes. Interessante é que quando o Senhor Jesus leva os seus discípulos para orar, lá no Monte das Oliveiras, momentos antes de ser preso, Jesus se afasta dos 3 discípulos que o acompanhavam, Pedro, Tiago e João, e ora por 1 hora, e quando volta, os 3 estão dormindo. Aí Jesus volta a orar de novo. Depois de 3 vezes, Jesus diz a eles o seguinte: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Porque o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Nós precisamos estar em constante vigilância, meus irmãos. Apenas orar sem vigiar não resolve muito, não. A nossa mente precisa estar aberta, livre dessas influências, para que vejamos com discernimento se aquilo é uma cilada, uma armadilha do diabo, que muitas vezes nós até entramos sem perceber. E a terceira coisa que Pedro nos diz que devemos fazer como fazer na santificação, é esperar inteiramente na graça de Jesus Cristo. Está aqui no versículo 13, a última parte. Esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Veja que é uma coisa processual, é um processo. A graça está sendo trazida por Cristo. Poderíamos dizer também dessa forma: coloquem todas as suas esperanças na graça que está sendo trazida pelo Senhor. Essa é uma outra forma de a gente dizer também. Vejam, meus irmãos, Deus é o agente ativo que está trazendo a graça para os crentes. E os crentes, por sua vez, são os agentes passivos, que recebem a graça de Deus. Deus está trazendo essa graça e os crentes recebem essa graça.
A ideia de graça aqui que o apóstolo nos traz é a ideia de salvação. A gente vai ver isso logo no capítulo 1, versículos 9 e 10, ele vai falar dessa salvação que é como sendo a completude de todas as bênçãos de Deus, a nossa herança, a graça que está sendo trazida por Cristo. A cada dia, meus irmãos, que nós caminhamos com Cristo, a cada dia que nós caminhamos nessa jornada da santificação, nós recebemos mais graça, e mais graça, e mais graça. E o que o apóstolo diz é exatamente isto: esperai inteiramente nesta graça. Porque também, meus irmãos, sem essa graça de Cristo, nós não vamos caminhar muito longe, não. Nós não vamos chegar muito longe, não. Nós vamos precisar dela o tempo todo. A plenitude da salvação dos crentes só vai acontecer, nós já falamos isso aqui, na volta de Cristo. Quando os crentes serão plenamente livres do pecado, glorificados e terão conhecimento pleno do Senhor Jesus. Mas até lá é uma caminhada de aprendizado. É uma caminhada e o que nós devemos fazer realmente nela é esperar receber esta graça a cada dia e pedir por ela. É isso que nós devemos fazer. Então o apóstolo aqui ele nos dá uma ordem: sejam santos. Depois diz o que fazer, não nos amoldando às paixões que havia em nós antes de conhecermos a Cristo, e como fazer. Cingindo o nosso entendimento, né? Sendo sóbrios, estando vigilantes e esperando inteiramente na graça de Cristo. Algumas considerações finais para terminarmos. O profeta Abacuque, quando se põe a contemplar a grandeza e a majestade de Deus, ele diz assim: tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal. É uma forma dele dizer: Deus é tão santo, Deus é tão puro, que ele não pode ver o mal. Ele não pode ver o mal. A Bíblia diz também, na primeira carta de João, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Isto também nos traz a ideia de pureza completa. A pureza de Deus, a santidade de Deus. Essas duas metáforas falam claramente dessa pureza do Senhor. Meus irmãos, vejam, se nós atentarmos com muita sinceridade de coração para esta afirmação do apóstolo, que Deus é luz e que nele não há nenhuma treva, chegaremos à conclusão de que é impossível haver comunhão entre Deus e o profano. Não tem como haver. Entre Deus e o profano não há comunhão. Não tem como haver. Porque Deus é luz, meus irmãos. E não há nele treva nenhuma. Se alguém está em trevas, não pode ter comunhão com Deus, com o Pai, de jeito nenhum. Ou seja, é impossível haver comunhão entre Deus e aquele que intencionalmente vive na prática do pecado. Não tem. Eu espero e creio em Deus que não seja o nosso caso. Que nenhum de nós aqui intencionalmente viva na prática do pecado. Que haja alguma prática de pecado na nossa vida que a gente resolveu acalentar e deixar e conviver com ela. Bem, se isso estiver acontecendo na vida de alguém, eu posso afirmar para vocês que vocês não estão em comunhão com o Senhor. Estar em comunhão com o Senhor não significa necessariamente estar em comunhão com a igreja. É possível que alguém viva numa prática de pecado por muitos anos e a igreja nunca saiba. Nunca descubra isso. E ele permanece em comunhão com a igreja porque a igreja não sabe da sua prática de pecado. Mas ele não está em comunhão com Deus. Meus irmãos, isso é uma questão que tem implicações para a vida eterna.
É entre nós e Deus. É entre nós e Deus. Como a comunhão com Deus, ela é indispensável ao crente. Porque se você consegue ser crente sem ter comunhão com Deus, eu não sei como é que você é. Para mim, a comunhão com Deus é indispensável ao crente. Não dá para ser crente sem ter essa comunhão com Ele. Então, meus irmãos, o único caminho que nós temos é a busca da santidade e retidão de vida. Não tem outro caminho. A não ser que a comunhão com Deus não diga muita coisa para você, não seja algo importante. Porque para mim, ela é indispensável. Não tem como alguém, um crente, ser de fato crente sem comunhão com o Senhor. A minha esperança e a minha expectativa também, oração, é que essa busca ela seja incessante na nossa vida. E ela seja o objetivo central do povo de Deus. Buscar a santidade, buscar ser o mais parecido com Jesus. Esta é a minha expectativa e esperança, meus irmãos. Que atendemos a partir de hoje. Eu sei que eu tenho falado, batido muito nesse tema na igreja, para a ordem do apóstolo. Sede santos, disse o Senhor, porque eu sou santo.